Fala galera, seja bem-vindo a mais um Negscast, essa segunda temporada que tá incrível, com vários convidados. E você que ainda não conhece aqui a nossa dinâmica, eu quero te encorajar a nos seguir aqui, curtir inclusive a página do Instagram do nosso convidado, que é um convidado mais que especial, e principalmente compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E hoje nós estamos aqui com ele, pastor da Igreja Episcopal, Marcondes Soares. Muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado por ter aceito estar conosco. Que agradeço. Você, Marcondes, veio para a nossa conferência de teologia, a Conferência Amém. Eu aproveitei, puxei ele de lá, falei, não, deixa eu aproveitar e gravar esse podcast com ele, que eu não posso perder a oportunidade, a não ser que eu vá agora lá para Recife para gravar de novo, agora a parte número 3, número 2 desse podcast. Obrigado, irmão. Marcondes, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Esse podcast costuma ser liberado toda segunda-feira às 7h30 da manhã. Então, provavelmente, muita gente está indo para a escola, para o trabalho, para a faculdade, escutando aqui a gente. Então, a ideia é que realmente seja muito objetivo e que as pessoas saiam edificadas nesse tempo. E eu tenho uma pergunta para te fazer, quero começar com ela. Por que a tal da teologia ainda é um tabu para muitas pessoas? Por que você... Como que você enxerga isso, né? Até mesmo para um cristão, quando fala de teologia, muitos têm até aversão ou acham que isso é um lado do cristianismo que é só para determinadas pessoas, não é para todos. Por que você vê isso? Como que você enxerga isso? Eu acredito que é por causa de um determinado tipo de teologia racionalista que é dissociada da devoção, né? E acaba que os irmãos conhecem muitas histórias de gente que esfriou, depois começou a estudar teologia e abandonou a fé ou perdeu todo o interesse por uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. E eu acho que por conta de ver muitas histórias assim, principalmente o meio pentecostal carismático brasileiro, acabou não recomendando muita teologia, a teologia acabou tendo esse tabu aí de ser um lugar perigoso para se andar e de estudar. A mística que nós tínhamos, né? Eu não vim de um background cristão, vim de uma família que era de religião de matriz africana, e então eu tinha pouquíssimo contato. E o interessante é que depois da conversão, que Cristo me encontrou, havia ainda um certo estigma a respeito da teologia, dizendo, olha, se você estudar muita teologia, é perigoso, inclusive, você desviar, é perigoso, inclusive, você ficar louco. Enfim, muitas coisas dentro desse cenário, né? E eu percebo aqui um teólogo extremamente são, apaixonado por Jesus, apaixonado pela palavra, e que isso não acontece. Por que você acha que carregou isso por muito tempo? De manter, na verdade, de nunca divorciar a palavra e o espírito na prática. No meu caso, foi conhecer autores e autores devocionais que gostavam de teologia, mas que entendiam teologia de uma maneira mais profunda, de teologia como conhecimento de Deus, teologia casada com conhecimento experimental de Deus. Normalmente a gente chama esses autores de místicos, que não é a mesma coisa que esotérico, né? No senso comum, as pessoas associam misticismo a esoterismo. Mas são pessoas que têm uma experiência com o mistério de Deus. Mística está associada aí a mistério, né? Ao que é inexplicável. Existe uma dimensão do conhecimento de Deus que é explicável e uma outra dimensão do conhecimento de Deus que não é explicável. E esse conhecimento que não é explicável é chamado de mística, ou mistério. E são esses autores que vêm mostrar que é possível estudar teologia. Eles eram gênios, não eram irracionais, como ganhou o sentido pejorativo místico como irracionais, mas muitos deles eram poetas, filósofos, pensadores, e até construíram um pensamento, boa parte do pensamento ocidental, a partir das reflexões deles e das experiências de Deus, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros pensadores. Tá, a sua conversão aconteceu muito cedo, né? Você tinha por volta ali de 14 anos quando você teve a sua experiência com Deus.
E uma das perguntas que me fizeram faz pouquíssimo tempo, inclusive quando abri uma caixa de perguntas no Instagram, foi: pastor, eu tenho muita vontade de começar a estudar teologia, mas eu não faço ideia como começar e por onde começar. Inclusive uma pessoa muito nova, um jovem me perguntou, e outras pessoas também me perguntaram. Para um jovem de 14 anos, por exemplo, eu não sei se isso foi a sua realidade de ser separado tão cedo assim e tá com o olhar tão voltado para essa área tão cedo. Mas como que foi e como que você aconselharia alguém que tem vontade de estudar teologia, mas não sabe por onde começar? Então, tantos cursos, tantas linhas teológicas, tantas coisas que a gente consegue encontrar hoje na internet, inclusive muita bizarrice também. Puxa, como que eu peneiro isso, inclusive, para alguém muito novo? Que, inclusive, que teve essa primeira experiência como você, aos 14 anos, e agora quer startar aí o seu estudo de forma mais profunda. Como o curso de teologia formal, ele é um curso embora livre, né, mas um curso normalmente de nível superior, embora no Brasil ele é livre. Então, se você tem 14 anos de idade, ou é bem adolescente, você tem muito tempo aí para se preparar para ele, né? Então, eu aconselho primeiro conhecer bem o texto bíblico antes de conhecer teologia. Então, ter o hábito da leitura bíblica diária para fazer uma leitura de imersão na Bíblia e conhecer bem a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Depois, o que eu fiz na minha experiência, eu também aconselho, é fazer a leitura de teologia sistemática. E se você é um pentecostal, você procurar uma referência de teologia sistemática dentro da sua tradição. E depois aí você começar a ler outras para comparar doutrinas de outra tradição com a da sua tradição. Mas normalmente eu recomendo a leitura da teologia sistemática de Wayne Grudem. Você pode fazer um planejamento de páginas por dia e aí você tem uma leitura dela bem tranquila em um ano. Eu recomendo ele porque ele é um continuista, é um reformado Sim. continuista. Então ele tem essa coisa com a palavra, Muito mas bem. acredita na continuidade e contemporaneidade dos dons, né? Então, e ele tem uma linguagem bem acessível, é fácil, que você diz assim, eu vou estudar. Aí você começa com Alistair McGrady, ou vai para o Berkhoff. E aí você Passa duas páginas. passa 2 páginas, não quero saber disso mais não. Cara, cansa. Aí desiste, é melhor você estudar uma sistemática mais acessível. Mas repito, não dá para sem antes, tem que conhecer o texto bíblico. Eu conheci gente que fez bacharelado em teologia e nunca tinha lido a Bíblia toda. Então Uau. você fica muito à mercê de interpretações. E quando você lê o texto bíblico vai confrontar as tuas ideias e as ideias aprendidas de outros. Por exemplo, uma vez eu ouvi uma pregação que o pregador falou assim: Deus não gosta, Deus não quer. A oração não muda as circunstâncias. A oração ela muda a gente. E é uma frase muito bonita, mas ela não é bíblica. A oração na Bíblia, quando você vai lendo o texto bíblico, você vê Ana, que era estéril, passando por ter filhos, Intervenções o tempo, acontecendo através da intervenções oração. acontecendo, né? Aí depois você entende que o pregador, ele de repente, ele é bem apegado à filosofia existencialista, voltada para dentro, para a mudança exterior, Soren Kierkegaard, muito mais do que a Bíblia, né? E para ele a oração é mais voltada, embora a oração mude a gente, mais voltada para o interior. Sim. E aí as coisas que a gente lê tá cheia de contaminações, assim, né? E quando a gente não tem familiaridade com o texto bíblico, a gente é levado. Sim. Eu tive a oportunidade de te ouvir aqui de perto, já tinha ouvido alguns outros conteúdos e algo que me deixou um tanto quanto, não surpreso, mas feliz é o fato de ver a sua devoção, a sua paixão pela palavra. E tudo isso parte certamente de uma experiência que você teve e nutre para permanecer tendo. Eu acredito que até Jesus voltar, esse seja o seu anseio. O que você falaria para alguém que ainda não teve essa experiência com Deus? Porque eu imagino que muita gente está dentro da vida da igreja, permanece ali, está dentro do cronograma da igreja, mas nunca teve uma experiência com Deus. Uma experiência genuína, real, a ponto de amar ao Senhor com todas as nossas forças, né? Eu tenho cuidado com o que eu vou dizer agora, mas a palavra diz que buscar-me-eis e encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu creio que Deus honra a fome e a sede
daquele que realmente procura. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer Jesus, né? Mais do que saber sobre Jesus, eu quero conhecer Jesus. E se lançar nessa busca por meio de um tempo mais intensificado de oração, disposição à palavra, até que a porta se abra. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e há-de-se-vos-á. Ser naquela linguagem de 20 anos atrás, todo mundo falava ser um caçador de Deus. Um caçador Alguém que de está à Deus. procura de Deus Clássico. desesperadamente, né? O clássico. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo com a questão dos temperamentos. As pessoas são diferentes. Tem gente que tem experiências mais extraordinárias de Deus e tem pessoas que têm experiências mais comuns, ou mais ordinárias, assim, né? E elas se sentem não tão espirituais porque elas não têm um testemunho para contar, né? Eu lembro no livro Ouvindo Deus, da Dallas Willard, que um parente dele lá dizia assim, eu nunca ouvi Deus. E ele estava triste porque nunca tinha ouvido Deus. Aí ele conversando com ele mais um pouco, disse, não, você escuta Deus. Ele percebeu pela experiência dele que Deus falava, Deus se comunicava com ele. Mas se comunicava de uma maneira diferente, muito mais pelas circunstâncias, muito mais por insights, ideias de pensamento. E ele estava sempre esperando uma voz, alguma coisa, mas Deus se comunicava com ele trazendo pensamentos, ideias e coisas do tipo. E quando ele olhou a vida dele lá atrás, aí ela viu assim, não, realmente, Deus estava me dirigindo. Entender a Né? multiforma de Deus ali falando, né? Forma graça de Deus agir, se comunicar com as pessoas é diferente. Tem gente que tem um temperamento, né, mais tranquilo. A gente, quando lê biografia, a gente fica querendo ter a mesma experiência que os caras lá dos livros É e isso tal, aí. né? E cada um, Deus lida de Tem uma algo maneira. muito particular, né? Muito Isso. pessoal. E falando de algo muito particular e muito pessoal, eu quero falar de algo que, pra mim, na verdade, deixa eu voltar. Eu ia fazer essa pergunta já, mas deixa eu voltar um pouco, porque eu fiquei curioso para entender um pouco mais a respeito da sua vida devocional. E eu estou dizendo de forma prática, assim. Como que você administra? Como que é, assim? O Marcondes, ele acorda de manhã, ele pega a Bíblia, um café, ele senta, ele tem um livro devocional ali do lado. E essa é uma pergunta que a gente escuta demais, assim. Como que eu faço um devocional que eu saia dali falando, eu fiz um devocional, esse devocional valeu? Eu queria entender como que funciona um pouco mais. Tenho curiosidade de saber agora como que funciona o devocional do Marcondes agora. Primeiro, eu faço logo as necessidades mais imediatas, né? Eu vou tomar o café da manhã, lavar o rosto, escovar os dentes e então eu vou para o quarto. Como pastor, eu tenho muito mais tempo, né? Mas houve um tempo quando eu estava trabalhando no comércio, em outras coisas, eu tinha que fazer essas coisas dentro do ônibus ou no horário de intervalo do almoço. E a gente vai dando a questão do tempo e do lugar, isso aí você adapta. Você não pode pegar um modelo, uma mãe que está com um filho pequeno, é diferente de uma mulher solteira que é um outro ritmo, Sim. né? É diferente, cada pessoa. Mas, normalmente, eu tenho um recurso didático que é chamado roda de oração, que ele foi projetado para que a gente passasse um tempo de oração, que é desde o encontro com a palavra até a intercessão. Interessante. E aí, ele é projetado para passar 1 hora, mas hoje eu não fico mais 1 hora, eu fico muito menos. Porque a gente tem que ter o cuidado com o legalismo de achar que se relacionar com Deus é ficar contando O tempo. tempo no relógio, né? Uau, E isso é muitas vezes, precioso. assim, de 1 hora você acaba orando de verdade 10 minutos, né? Porque o resto Cumprindo o protocolo ali. o protocolo. E ali ele é com base num texto que diz assim: nem 1 hora vocês puderam ficar comigo, quando Jesus diz aos apóstolos, como se fosse vergonha assim, né? Vocês não puderam ficar uma 1 hora. 1 hora era o mínimo que Jesus, o mínimo que Jesus dizia que alguém poderia ficar, né? E ali eu começo com o encontro com a palavra, eu pego a Bíblia, eu tenho uma Bíblia antiga que eu arranco páginas dela, perdoe aí que eu arranco páginas dela e faço colagem. Faz um corte aí que isso aqui é perigoso de falar. E eu pego a tradução a mais tradicional, da Almeida Revista e Atualizada, e eu leio ela a primeira vez, e eu pego na internet a mensagem, que é uma paráfrase de Eugene Peterson, em inglês.
porque já me ajuda a treinar vocabulário. Ai, que legal. Tá aí uma dica para você. Para quem está estudando inglês, aí pega e já enriquece o vocabulário, né? Muito E bom. como o inglês da mensagem é do dia a dia, né? Aquele inglês antigo, é do dia a dia mesmo, Mais fácil de compreender. mais fácil de compreender. Aí eu faço uma tradução livre do que eu li em inglês na minha agenda, no caderno. E normalmente a tradução livre que eu faço é do texto que veio para mim. E, por exemplo, isso se chama de leitura orante ou lectio divina, que os monges beneditinos faziam, né? Aham. Normalmente você faz isso com os salmos ou com um texto mais inspiracional, mas eu tenho feito com as cartas de Paulo. E tem sido assim, Uau. desafiador, porque tem dia que é conforto, tem dia que é confronto. Por exemplo, quando eu vim para cá, eu estava ansioso com vir para cá e como é que ia ser, tudinho. Aí o apóstolo Paulo está falando ali no 2 Coríntios, eu acredito que é o capítulo 10 ou 9, sobre a generosidade para os irmãos macedônios. Aí o Gino e Peterson colocam uma coisa assim, faça o que o coração deve fazer, o que as mãos podem realizar e descansar nisso, né? De que você vai fazer o que você pode fazer, como a gente comentou aqui, você tem que aparentar o que realmente Você você é. é, né? Então faça o que realmente dá. E aquilo trouxe uma palavra tipo como o irmão mais carismático, né? Do fogo, ele vai dizer assim, um rema na minha vida, né? Uma palavra viva, que eu vejo como uma palavra viva e fica no Sim. coração. Depois que essa palavra repousa no meu coração, eu fico meditando, né? É a lectio e agora a meditação em seguida da palavra. Eu contemplo a palavra, eu fico em silêncio e eu não tento refletir sobre a palavra. Eu fico com ela no coração e ela vem e vai e o Espírito vai trazendo as impressões do que ele Uau. quer dizer sobre a palavra. Uau. Em seguida, eu transformo essa palavra em oração, né? Eu expresso de alguma maneira aquilo que foi lido. Senhor, me ajuda a descansar, me ajuda a ficar tranquilo. Uma oração breve, que às vezes me acompanha o dia inteiro, essa oração. Depois eu tenho uma lista com 5. Para eu fazer um exercício, como eu sou melancólico, eu tenho uma tendência a ver sempre o lado ruim das coisas e tal. E aí eu faço um exercício de 5 motivos de gratidão pelo dia de ontem que passou. E aí eu vou lembrando Uau. 5 coisas boas. Senhor, o Uau. chocolate lá Vou do adotar hotel. isso. Vou adotar isso. Obrigado por pelo- isso. E aí eu vou vendo quanto a gente é abençoado, privilegiado por Não Deus. esquece de colocar o Doritos enquanto você for orar para mamãe. A bondade de Deus com a gente é muito grande. E quando a gente vai vendo a bondade de Deus com a gente muda a perspectiva e começa a ficar feliz. Pô. Caramba, eu dormi uma noite inteira. A galera precisa de remédio para dormir. Que massa, Uau. obrigado, Uau. Senhor. E aí você vai agradecendo. Depois que eu começo a agradecer, eu tenho um outro caderno que ele expressa louvor a Deus e eu começo a proclamar os salmos, quem Deus é. E às vezes eu faço isso tanto em cânticos espontâneos, cantando salmo, quase que o que antigamente dizem que o canto gregoriano ele é a fossilização do que foi na igreja primitiva os cânticos espontâneos, os cânticos Entendi. espirituais, né? Você pega um salmo e você começa, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e vai cantando, né? E ali eu começo a cantar em línguas. Aí vou cantando em línguas também, que aqui tem uma mistura de devocional monge carismático. Assim. Aí eu começo Muito carismático monge pentecostal, né? carismático, pentecostal. Tá? Eu vou cantando em línguas e depois eu entro naquele lugar que eu chamo de adoração, que é a contemplação silenciosa do Senhor. Que como a adoração é a razão da gente viver, a gente fica naquilo que o David falou, satisfeito, alimentado em Deus. Então, é como o salmista diz, a minha alma, ela aquieta, ela sossega em ti. Como uma criança que acabou de mamar, a minha alma repousa no braço de Deus, saciada da presença dele. Uau. E ali eu fico em silêncio. É nesse silêncio, nesse repouso da alma, onde a gente é levado para o centro do coração, né? Para o castelo mais interior da nossa alma, que a gente descansa ali, é que a gente ouve a voz de Deus. Em todas as tradições, ele diz assim, quer ouvir a voz de Deus, faça silêncio. Né? Faça silêncio. Solitude e silêncio são disciplinas espirituais importantíssimas para ouvir a voz de Deus. Boa parte da confusão no ministério profético contemporâneo é não ter um lugar para ficar com Deus em silêncio. Uau. E aí as pessoas ouvem muito sua cabeça, suas ideias, a sua alma,
e não ouve a realidade do Espírito Uau. dentro, né? Essa voz é inconfundível. E aí eu anoto o que é que ele está falando. Liga para tal pessoa. Quando você liga, era exatamente aquele momento gosto que você disso. precisava ligar. Faz isso, faz aquilo, e você vai guardando. Depois desse tempo de silêncio, eu entro num tempo de confissão de pecados. E aí você pode estar perguntando assim, não era melhor confessar antes de começar? Não, porque no meu caso eu não faço isso, porque o coração da gente é enganoso. Quando a gente faz um exame de consciência, a gente não consegue ver quem a gente realmente é. Mas quando a gente está nesse lugar de silêncio, o Espírito diz assim, por que tu falou com a tua mãe assim? Isso é certo. Aí você, por que você mentiu? É muito mais transformador esse tipo de exame de consciência à luz do Senhor do que eu, de maneira mórbida, fazendo a introspecção, procurando erro em mim, só traz culpa, só traz peso. Mas a luz do Senhor não esmaga a gente, ele Sim. traz aquilo para a transformação da gente, né? Aí eu confesso Muito forte e isso. anoto também as coisas que eu preciso, as pessoas que eu preciso me reconciliar, que eu preciso resolver. E em seguida eu começo a fazer petição. E normalmente a oração de petição eu faço com fundamento em alguma promessa da palavra. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Eu creio muito na salvação da minha família. Amém. Depois desse tempo que eu coloco o meu dia diante do Senhor, as necessidades do dia, aí eu vou para uma série de orações de intercessão. Desde orar pelo meu pastor, onde cada dia eu tenho uma pauta diária de oração pelo meu pastor, de cobrir a família dele, até os ministérios da igreja e as lideranças da igreja. Uau. Depois que eu faço... E para mim o tempo de intercessão é muito gostoso. Eu curto muito o tempo de intercessão. De orar pelos pastores e tal. Aí eu tenho um livrão chamado Intercessão Mundial, que ele é lançado de 10 em 10 anos, da Missão Amém, que tem tudo sobre todas as nações. Aí eu vou orando pelos países. Eu estou orando agora pelas Filipinas. Como né? que é o nome? Intercessão Mundial, de Patrick Johnson, da Missão Uau, que Amém. interessante. Eles, Não conhecia. eles têm tudo, e assim, é uma visão de reino, ele não é um livro denominacional. Você vai orar pelas Filipinas, aí ele vai pedir, vai colocar como motivo de oração para você a comunidade católica carismática El Shaddai, que é uma das maiores comunidades das Filipinas, porque eles estão precisando de treinamento na área de liderança e treinamento bíblico, coisa do tipo assim, sabe? Aí ele vai colocando o reino e não a denominação. Nossa, que interessante. Você vai vendo que o reino é maior do que a igreja da gente, como a igreja da gente, por mais importante e relevante que ela seja na cidade da gente, ela não é o reino de Deus, o que Deus está fazendo no mundo, na África, na Uma África, fraçãozinha. uma fraçãozinha. Aí quando termina esse tempo, eu me sinto revigorado, né? Fortalecido. E eu novamente agradeço ao Senhor, e aí eu vou fazer. É diferente, porque eu sou um pastor que vivo para isso. Se eu não dedicasse esse tempo e isso tudo para o Senhor, seria uma vergonha, porque eu vivo para isso, né? Eu posso me demorar muito mais. Talvez você não consiga se demorar muito mais, porque você precisa trabalhar e outras coisas. Aí eu vou para a leitura bíblica, eu faço a leitura corrida, que é a leitura anual da Bíblia, vou estudar, depois fazer estudo, praticar outras disciplinas espirituais. Legal. Mas depois a gente sai para a vida, né, com isso. Depois que você entra nesse lugar, você olha as pessoas de uma maneira diferente, você realiza as coisas no trabalho de uma maneira diferente. Lá Concordo. pro meio-dia você já está sufocado, estressado, você pausa, respira, começa de novo. Se lembra do devocional e tal. Marcondes, eu ficaria com você aqui conversando certamente por mais 3, 4, 5 horas tranquilamente, porque primeiro que é muito bom te ouvir, segundo que eu aprendo muito contigo. E certamente quem está nos ouvindo também gostaria de te ouvir mais. Como a gente tem as suas redes sociais lá, ótimo, mas eu queria ouvir uma dica sua a respeito de literatura. Se você fosse hoje sugerir a alguém que quer se aprofundar ainda mais, tanto na teologia, mas num relacionamento mais profundo com o Senhor, além da Bíblia, que se espera que todo cristão leia, né? Uhum. Que literatura você indicaria? E aí a gente encaminha para encerrar, pode ser mais de 1, 2, 3 literaturas, e certamente tem muita gente que tem dúvida do que começar a ler. Puxa, eu queria começar a ler, não sei o que começar a ler. Depois desse podcast você falaria assim, ó, começa por aqui. Eu acho que é uma boa sugestão. Uma boa introdução à vida devocional é a Celebração das Disciplinas de Richard Foster, né? Foi o meu primeiro livro no seminário.
Leitura obrigatória. Primeiro livro, tinha que ler Celebração da Disciplina. É um clássico importantíssimo, assim, e ele é um livro que não tem problema com a igreja. Desde o Jay Parker lá do Reformado, ele vai colocar o endosso no livro, até o Peter Wagner, assim, da Batalha Espiritual, ele vai colocar lá o endosso. Então, leia tranquilo. É o Celebração da Disciplina. Depois tem um livreto pequenininho, que ele é muito gostoso. Mas você tem que ver de que editora você vai ler, porque dependendo da editora, a linguagem é mais fechada. Tá. É o Praticando a Presença de Deus, do irmão Lawrence. Se você for... Tem uns sites vendendo uma edição que é muito fechada. Você compra e você desiste, se arrepende. É esse livrinho de que é ele azulzinho e tal, que eu acho que... Pode falar, editora? Pode, Da fica à vontade. Ele... que eu acho que essa editora nem está mais, mas você encontra... que tem as cartas também de Frank Laubach, né, ali. Ele é muito mais gostoso, muito mais leve e tal, e sentenças curtas. Aquele livro ele vai incendiar teu coração para aprender a permanecer na presença de Jesus, né? E assim frutificar, como ele diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, a permanecer o tempo inteiro na presença de Deus. Richard Foster, irmão Lawrence, praticando a presença de Deus, Madame Guyon, experimentando as profundezas de Jesus Cristo através da oração, um testamento de devoção, Thomas Kelly. Esses livros que eu estou falando é tudo fininho, a exceção do Celebração da Disciplina. Thomas Kelly, um testamento de devoção, o Sacramento do Momento Presente, de Jean-Pierre Causat também, que é assim, as pessoas estão falando muito de essa coisa em psicologia, de se ver o momento presente, de estar no presente, né? Esse livro dele, já do século XVII, ele fala de você considerar o momento presente como um sacramento, como um meio de graça. O bebê chorando não é menos espiritual, não é uma interrupção do seu momento devocional. É Deus querendo encontrar com você no bebê que está chorando, no carro e tudo, né? E você encontrar relacionamento com Deus aí. Além desses, acho que só... Se eu fosse dizer assim, vocês... livro. Todo livro, para mim, eu diria que é prioridade, né? Às vezes as pessoas falam assim, me diga um livro sobre movimento de convergência, isso é tanta coisa, não existe nada... Não dá para sintetizar em um único livro. Em um único livro. Marcondes, meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Que pena que você não comeu o Doritos, mas pode ficar tranquilo que eu vou comer por você. E você que está aí, que você foi edificado por esse podcast, por favor, não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes sociais e deixar aqui a sua opinião a respeito desse podcast, que eu tenho certeza que te abençoou e mudou também, ou pelo menos te instigou a ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Amém? Deus abençoe e ótima semana. Como todo mundo diz aqui, shalom. Shalom.